Olá, tudo bem? Espero que sim. Eu sou o pastor Oswaldo e você está no canal Palavra e Testemunho. Se você não é inscrito, já se inscreve nesse canal, ativa o sininho para receber as notificações e deixa um joinha para nos ajudar, tá bom? Esse canal de Palavra e Testemunho a gente deixa também assim para fortalecer uma experiência, né? Porque quem serve a Deus tem sempre uma experiência para contar daquilo que viveu. Tem sempre um testemunho e a palavra é primordial. Então esse canal ele vai edificar muito a tua vida. Se inscreva. E eu quero falar aqui de algo que muitas pessoas comentam e tal. E teve pessoas que falou que tem pessoas que até falou que não ia servir a Deus porque a Bíblia não fecha, a conta não fecha. Tem gente que fala isso. Mas se você prestar atenção, a Bíblia ela responde à própria Bíblia. Mas tem que ler, mas com muita atenção. E toda vez que você vai ler a Bíblia, você já leu uma, duas, três, 4 vezes, 10 vezes, 15 vezes, quanto mais você lê, mais coisas saltam aos nossos olhos, aos seus olhos. E você vai percebendo algumas pérolas que na sua leitura anterior você não tinha prestado atenção, você não tinha notado, não tinha percebido. É o caso aqui da história que Caim se casou. Muitas pessoas falam assim, nossa, mas Caim, ele casou com que mulher? Com que mulher Caim casou? E uma das explicações mais óbvia, mais clara, está na própria Bíblia. Não tem como falar que não. Antes de eu ler aqui o capítulo 5 de Gênesis, voltando, vai falar do nascimento desses dois irmãos, Abel e Caim. Aqui no capítulo 4, a Bíblia diz que coabitou o homem com Eva, sua mulher. Essa concebeu e deu à luz a Caim. Ela falou, então disse, adquiri um varão, com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. A Bíblia diz que Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador, cuidar da terra. A Bíblia diz que no fim de uns anos, de uns tempos, quer dizer, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho, da gordura desse. Aí agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim, de sua oferta, não se agradou. A Bíblia diz então que Caim, ele irou-se, ficou irado, porque com certeza você sabe que quando Deus ele se agrada do que você faz, do que nós estamos fazendo, ele vai falar e algo vai acontecer. Bênçãos serão liberadas. E a Caim com certeza viu tudo isso acontecer. Deus falando com Abel, respondendo à oferta de Abel, porque Deus responde quando você oferta. E coisas assim, eu imagino, sobrenaturais acontecendo a favor de Abel e Caim só assistindo. Porque quando você lê um versículo e você vai ler o outro, tira da sua cabeça que é que nem se fosse hoje segunda, terça, quarta, não. De um versículo para o outro, irmão, muita coisa acontece. Então aconteceu tudo um mistério na vida de Abel. E Caim, ele assistiu isso. Por isso ele ficou irado. Porque o que aconteceu com Abel não foi o mesmo que aconteceu com ele. Ele não teve resposta de nada. Então ele fica irado
vai, vai premeditar a morte do seu irmão e ele mata Abel. Quando ele mata Abel, a Bíblia diz que Deus chama a atenção dele e fala que a terra está clamando pelo sangue de Abel. Então, a Bíblia diz que Caim, ele sai da presença de Deus. E aí agora entra um dos fatos que gera muito comentário. Olha aqui, ó. A Bíblia vai falar que a Bíblia diz que no versículo 14 do capítulo 4 diz assim, ó: eis que hoje me lanças da face da terra e da tua presença, hei de esconder-me, serei fugitivo e errante pela terra. Até aqui. Caim, ele vai embora da presença do Senhor e vai para a terra de Nod, ao oriente do Éden, correto? Só que depois vai dizer que Caim coabitou com a sua mulher e concedeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade, ele chamou Enoque, o nome do seu filho, tá? E aí gera todas aquelas conversas de que como que ele casou, se só tinha os dois na terra. Mas se você observar e continuar lendo, você vai chegar no capítulo 5, onde vai falar dos descendentes de Adão. Vamos ler? Capítulo 5 está escrito assim, ó: este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem à semelhança de Deus, o fez homem e mulher, os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão. Ó, e lhes chamou. Plural, hein? Olha aí, ó. E lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Então, no dia que eles foram criados, foram chamados de Adão. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho, à sua semelhança, e conforme a sua imagem. Ele chamou Sete. Olha agora, depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Então Adão viveu 930 anos. Bom, você sabe o que significa uma pessoa viver 930 anos? E ele gerou filhos e filhas. Aqui está a resposta. Aqui está a resposta, porque primeiro que a Bíblia, ela não está assim, ela não foi escrita totalmente cronológica, né? Então, você vai descobrir de alguns acontecimentos, vai ter base em alguns textos, em outros livros lá na frente, que nem eu estava estudando a história de Abraão, e eu até trouxe no canal, e quem vai falar, quem vai resumir a história de Abraão ali é Estevão, no livro de Atos. Quer ver? Livro de Atos. Livro de Atos. Atos dos Apóstolos. Aqui, ó. Aqui, ó, quer ver? No livro de Atos, capítulo 7, né? E vai trazer algo surpreendente a respeito de Abraão. De algo que aconteceu, ele vai narrar. E no livro de Atos, capítulo 7, você vai ter um resumo de uma parte
do livro de Gênesis, de Moisés também. Então, a Bíblia, ela responde à própria Bíblia. Ela não deixa você com dúvida. Se Adão viveu 930 anos, ele povoou a terra. Não é possível. Imagine só. A Bíblia diz que ele teve filhos e filhas. Está explicado. Não tem o que falar. Você fala, mas está escrito depois que Caim coabitou. Mas qual que é o problema? Só não está na ordem cronológica. Mas com certeza, Caim, ele casou, sobrinha, por que não? Qual que é o problema? Casou com um parente, não tem outro jeito. Você vê aí uma pessoa hoje que vê, vive aí 80 anos, 90 anos, aí 15, 20 filhos. 20 filhos. Agora imagina 930 anos. Voou até, meu irmão. Tá bom? Esse aqui é o melhor texto para responder. Na minha visão, tá? Na minha humilde visão. Esse é o melhor texto. Gênesis capítulo 5. Adão gerou filhos e filhas. Tá certo? Essa é a melhor resposta, sim, na minha visão, a respeito do casamento de Caim. Tá bom? Se você não é inscrito, se inscreva. Ative o sininho, deixe o seu joinha e até o próximo vídeo. Deus abençoe.